Sr. Presidente. Agradeço às Sras. Deputadas Isabel Pires e Ana Rita Bessa as questões que me colocaram. No caso da Sra. Deputada Isabel Pires, eu julgo que não me colocou propriamente uma pergunta dirigida a mim. Fez um comentário que, de resto, não foi diretamente sobre a minha intervenção, mas sobre a intervenção do CDS, e fez uma pergunta comum aos dois partidos, sendo certo que, neste momento, há um partido que está a propor e há um partido que está a discutir. Não estamos a propor propostas em conjunto. Por outro lado, refere-se à direita e deixe-me dizer-lhe, Sra. Deputada, que esta bancada é a bancada do Partido Social Democrata. Nós não gostamos de ser tratados como a direita e se o Bloco de Esquerda não se importar de cada vez que nos tratar genericamente no bolo da direita, nós trataremos o Bloco de Esquerda como a extrema-esquerda parlamentar. Se acharem que pode ser assim, ficamos mais equilibrados neste debate. A Sra. Deputada tem o seu grupo parlamentar, eu tenho o meu. Eu não a trato por uma deputada da extrema-esquerda, por favor, não me trate como uma deputada da direita. Quanto à questão que aqui coloca, que é a questão de saber de que lado é que nós estamos, e mais uma vez fazem pergunta em conjunto, se estamos do lado de quem corta salários ou do lado de quem repõe rendimentos, se estamos do lado de quem corta prestações sociais ou do lado de quem as propõe. Sra. Deputada, nós temos tido esta dificuldade nos últimos meses e presumo que vamos continuar a tê-la, que é de conseguir discutir o presente e o futuro, porque os senhores deputados da atual maioria persistem em discutir o passado, mas discutem apenas a versão que querem do passado, não discutem a verdade do passado. Porque se a discutissem, havia perguntas que nem precisavam de fazer porque conheciam a resposta, e assim também conhecem, mas fazem de conta que não a conhecem. A verdade é só esta: não há ninguém que eu saiba que esteja a favor dos cortes de salários e não esteja a favor do aumento dos rendimentos da família. Não há ninguém que esteja a favor dos cortes nas prestações sociais e que esteja contra o aumento das prestações sociais. O que há, ou que houve, foi um governo responsável que tinha seríssimas limitações de natureza orçamental e que, por essa razão, aprovou, Sra. Deputada, aprovou o que era possível aprovar e nem foi assim tão pouco. Olha, deixe-me lembrar-lhe, por exemplo, que em matéria que hoje aqui está em discussão, foi o anterior governo que alargou de forma mais significativa a rede pública de creches e fê-lo num período de crise. Foi também o anterior governo, que majorou o subsídio de desemprego para casais desempregados e estávamos num período de crise. Foi também o anterior governo que tinha uma dívida de 3,5 mil milhões de euros para pagar do Serviço Nacional de Saúde, que, apesar de tudo, aumentou para 6,5 milhões de portugueses, os portugueses isentos de taxas moderadoras. Portanto, Sra. Deputada, devo dizer que muito fez o anterior governo com os constrangimentos que herdou em 2011 e muito apoiou as famílias e muito apoiou as organizações, designadamente com um número alargadíssimo de acordos com as IPSS e as organizações da sociedade civil, que apoiaram milhares larguíssimos de famílias em situação de carência. Estávamos num período de emergência nacional e, mesmo assim, fizemos tanto, Sra. Deputada, que veja lá que houve um relatório do FMI, aquela instituição que os senhores citam quando vos convém e esquecem também quando vos convém, que veio dizer a dado momento que Portugal era o país dos países sujeitos a um processo de ajustamento que mais progressividade tinha colocado nas suas políticas, apesar do programa que tinha que cumprir, e que mais poupou os mais desfavorecidos, porque 20% da população que mais tinha foi quem mais pagou o efeito da crise, ao contrário dos 20% que menos tinham, que foram os mais poupados durante esse período. Portanto, Sra. Deputada, quanto à questão de saber de que lado é que nós estamos, eu digo-lhe de que lado é que estamos, se a Sra. Deputada ainda não compreendeu. Estamos do lado
da reposição progressiva, responsável e consolidante da economia portuguesa, estamos do lado da reposição dos rendimentos às pessoas na medida em que a economia o permita, porque ninguém pode distribuir aquilo que não tem, e estamos contra toda a demagogia e toda a propaganda que leva o atual governo a propor tudo a toda a gente, mesmo que a fatura para pagar tudo venha a ser paga pelas próximas gerações. É desse lado que nós estamos, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Bessa, dizer-lhe que, como eu disse, este debate é bem-vindo. O PSD lançou este debate em 2014 com um relatório que na altura muita gente desvalorizou, mas mais dia menos dia veio a jogo pronunciar-se sobre ele. Esse relatório levou a um debate alargado a nível nacional, tinha propostas que na altura não eram execuíveis, isso foi dito claramente. A situação orçamental do país não permitia que tudo o que lá estava proposto fosse executado de imediato, mas o horizonte do relatório era até 2035. Tratava-se precisamente daquilo que eu aqui disse. Nós não estamos numa prova desportiva de salto em altura, a ver quem coloca a fasquia mais alta para ver se os outros têm perna para saltar. Nós estamos numa corrida de fundo. Essa corrida de fundo é uma estratégia nacional que nos há de levar ao longo de alguns anos, se não de décadas, a resolver o problema demográfico que temos em cima da mesa. E, portanto, nós vemos com muito bons olhos e recebemos com agrado o debate que o CDS propôs, analisaremos as propostas uma a uma com cuidado, de resto já o fizemos, não estamos tão entusiasmados com umas como com outras, algumas colocam-nos algumas reservas, mas cá estamos para fazer esse debate com todo o interesse e com toda a seriedade. Muito obrigada.